não voltaria, mas voltou também, Kleber. O time completo, diríamos assim, Kleber. Essa é a taça em disputa, a Recopa Sul-Americana, o Pato também no banco. Confira aí a escalação do Corinthians, que o técnico Tite manda para campo. Corinthians venceu por 2-1, tem a vantagem do empate. Cássio no gol, número 12, a linha de defesa, número 21, Edenilson, os dois zagueiros, 4, Gil e o número 13, Paulo André. Pela esquerda na defesa, com a camisa número 6, o Fábio Santos. O meio-campo do Corinthians, número 5, Ralf, ao lado dele, Guilherme, número 19, a linha de 3 jogadores. Tem pela direita 17, Romarinho, no meio Danilo, número 20, pela esquerda com a camisa 11, Emerson. E à frente, Guerreiro, número 9. Esse é o time do Corinthians, o time de Tite. O São Paulo também tem gente voltando, tem mexido no time e desfalque, Bruno Lohance. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. O Rafael Tolói está de volta à zaga e o desfalque é o Jadson. Ele não tem condição de jogar, está lesionado. Chegou até a treinar, mas foi vetado pelo departamento médico. Com isso, o São Paulo vai ter 3 volantes: Wellington, Denilson e Rodrigo Caio. Ganso com liberdade total para criar e buscar a vitória que o São Paulo tanto precisa, Kleber. Então veja aí o time que Paulo Autuori escala na segunda partida dele no comando do São Paulo, já valendo taça. Rogério no gol. Na defesa, o São Paulo tem número 23, Douglas. A dupla de zagueiros hoje com o Lúcio, número 3, e o número 2, Rafael Tolói. Pela esquerda, Juan com a camisa de número 16. Aí os 3 volantes citados pelo Bruno: o Wellington, número 5, o Denilson é número 15, ainda tem o Rodrigo Caio, número 7, completa o meio-campo na armação com a camisa 8, Paulo Henrique Ganso. Na frente, o Luiz Fabiano é o número 9 e o Osvaldo, camisa 17. Assim, Paulo Autuori tenta mudar a história da Recopa, precisa ganhar o jogo pelo menos por 1 gol de diferença. Paulo César de Oliveira apita o árbitro, juiz da FIFA, e tem 2 assistentes que também são da FIFA: o Márcio Santiago, que é de Minas, o Fabrício Vilarinho, que é de Goiás, o Paulo César é de São Paulo. Um trio da FIFA para apitar o jogo. A bola vai começar a rolar, daqui a pouquinho o Caio e o Casagrande vão falar das perspectivas dele para esse jogo. O Arnaldo César Coelho de olho aí no Paulo César de Oliveira. A gente vai acompanhar noite de decisão. Estamos ligadíssimos também no jogo do Atlético Mineiro contra o Olímpia, lá em Assunção, no Paraguai. A primeira partida decisiva da Libertadores da América, já rolando a bola lá no Defensores del Chaco. Estamos ligados, claro, acompanhando o Atlético tentando o título inédito da Libertadores. Semana que vem, o jogo de volta no Mineirão. Vai começar o jogo aqui no Pacaembu. O São Paulo dando a saída. Semana passada a torcida do São Paulo em grande número do Morumbi. Hoje é a vez da torcida do Corinthians. A saída pertence ao tricolor do Morumbi. História rica em decisão, muita rivalidade. Bola em jogo para você ligado na Globo. A decisão em campo. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Vale o título da Recopa Sul-Americana de 2013. Sempre repetindo, o Corinthians campeão da Libertadores, o São Paulo campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. Começo do jogo e o São Paulo trabalha a bola na defesa com o Rafael Tolói. Lá na esquerda recebe Juan. Aparece pelo meio Rodrigo Caio. O Juan prefere sair com mais segurança. Rafael Tolói, Lúcio. Boa ginga do Lúcio na chegada do Emerson. O Emerson não desiste. O Lúcio faz a bola chegar no Paulo Henrique Ganso. Se manda pela esquerda Juan. O São Paulo chega com perigo. Abriu o Osvaldo. Juan tentou o toque no meio. E o Romarinho voltou para fazer o corte. Guilherme também participou do setor defensivo aí do lance corintiano. Romarinho tenta a primeira escapada e sofre a primeira falta do jogo. Já que houve uma primeira falta, Arnaldo César Coelho, Paulo César de Oliveira. Paulo César ainda está com aquele prestígio na arbitragem, Arnaldo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. O Paulo César, indiscutivelmente, é um árbitro de prestígio. Um árbitro da FIFA já há muitos anos, já tem experiência. Recentemente apitou o jogo do Botafogo e Grêmio em Porto Alegre, está numa fase boa. E é um árbitro enérgico e uma boa indicação para essa decisão. Corinthians com o Gil, foi na marcação dele o Osvaldo, dificultou a vida do Gil. Ele se saiu bem do lance com o Paulo André e agora Fábio Santos se manda para o campo de ataque do Corinthians. Boa bola para o Danilo. Melhor ainda, ajeitada para o Emerson, bateu para o gol, ela desviou no Guerreiro, foi embora pela linha de fundo. As perspectivas do Casagrande e do Caio, 2-1 para o Corinthians o primeiro jogo. Tem essa casa no Pacaembu de ser casa do Corinthians, casa do São Paulo? Não, eu acho que não tem essa. Apesar do Corinthians, a torcida do Corinthians todinha tá aqui, é um clássico. O que faz a diferença nessa partida é o momento de cada equipe, né? O momento do São Paulo é muito ruim, mas nada melhor do que um grande clássico, uma final de um torneio importante para sair de uma crise.
Aí o Corinthians vem de novo com o Emerson, depois do Romarinho. Dá uma boa arrancada, Ralf enfrenta a marcação do Ganso, vai levando pela esquerda, o Ganso acompanha, chega também o Douglas, o Ralf foi aos trancos e barrancos e o juiz marcou falta do Ralf em cima do Douglas. Olha o lance aí, Arnaldo. O jogador do São Paulo tinha tomado a frente, o Douglas deu um toquinho, depois o jogador do São Paulo fez falta no Ralf, mas a falta correta foi essa que o juiz marcou, falta a favor do São Paulo. O Corinthians de volta com o time que tem sido mais vezes titular, Caio, e o São Paulo com esse meio-campo mais fechado, o time mais precavido. Sem dúvida nenhuma, uma formação para contra-atacar. 3 volantes, vai congestionar, vai procurar não deixar o Corinthians jogar e explorar a velocidade do Oswaldo no contra-ataque. O Corinthians tem a volta de 2 jogadores que fizeram muita falta no jogo contra o Atlético Mineiro, o Sheik e o Danilo, para dar muito mais peso para esse ataque. E o Danilo hoje escolhido como capitão, né, normalmente em todas as decisões. O Alessandro assume, olha lá. Vem aí Guerreiro, ajeitou bem, bateu pro gol, pensou em bater pro gol, furou. Romarinho pegou a sobra, entra com perigo. Saiu do gol Rogério, Romarinho não bateu, continua com a bola o time do Corinthians. E aí ele errou completamente o cruzamento. A chance foi a do Guerreiro, né? Nessa bola lançada, ó, posição legal. O Romarinho ajeitou, o Guerreiro furou. Acontece com todo o centroavante. E depois o Romarinho não conseguiu concluir, ficou apertado e na sequência, como você vê, errou completamente o cruzamento. Mauro estava dizendo que o Danilo, então, se o Corinthians for campeão, terá o prazer de levantar a taça. O São Paulo, como sempre, tem o Rogério Ceni como capitão. E muitas taças erguidas já. Douglas. Boa bola do Douglas nas costas do Paulo André. Chegou o Oswaldo na cobertura. Como está firme desde que chegou o Corinthians o zagueiro Gil. De um lado e de outro, o apoio dos torcedores para Corinthians e São Paulo nesse começo de jogo no Pacaembu. Wellington. Marcado, recebe, protege, tenta escapar do Emerson. O Emerson fica com os braços abertos para o juiz não marcar a falta dele. Ganhou escanteio, o Wellington chutou a bola em cima do Emerson. Escanteio para o time do São Paulo cobrar pela ponta direita. Paulo Henrique Ganso é o encarregado de cruzar a bola para dentro da área do Cássio. Foi forte demais. Ainda fica em jogo. Juan tenta reaproveitar para o time do São Paulo. Não deu em nada. Na briga ali no meio, Danilo esticou a perna. O São Paulo chegou firme ali com o Denilson para fazer o corte. Recebe de novo o Denilson do Rodrigo Caio. E sempre para sair do sufoco, o São Paulo utiliza os seus 2 zagueiros. Tolói, o Lúcio, agora o Douglas. Torcida do Corinthians. E é natural que você tenha o volume mais alto da torcida do Corinthians em grande número. Do São Paulo fica naquele canto do Pacaembu, ali perto do escanteio, onde o Ganso bateu o primeiro escanteio para o São Paulo. Aí o Ganso chega a bola no Luiz Fabiano, passou o Wellington. Luiz Fabiano prendeu, dividiu, foi marcado pelo Ralf, na sobra Fábio Santos. O Corinthians recomeça com o Guilherme. Guilherme titular agora no lugar do Paulinho. Paulinho está aqui no Pacaembu, veio assistir o jogo. Deu um passeio pelo campo, quase uma volta olímpica aí, sendo carinhosamente saudado e também demonstrando muito carinho com a torcida do Corinthians, o Paulinho. Foi falta em cima do Guerreiro. Pegou um pouco mais pesado, tá doendo ali o tornozelo do Guerreiro. Foi o Lúcio que fez a falta. Toda vez que o Lúcio sabe marcar aqui no meio do campo, ele para com falta. E continua sendo observado pelo Paulo César de Oliveira, o Guerreiro. Já foi falado aqui sobre fase, sobre momento dos times. O Corinthians ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro, né? Vem de uma derrota para o Atlético neste mesmo Pacaembu, com o time reserva do Atlético. E o São Paulo está a 8 jogos sem vencer. Depois que o São Paulo meteu 5-1 no Vasco na segunda rodada do Brasileirão, empatou com o Atlético, perdeu do Goiás, empatou com o Grêmio e vem de 5 derrotas seguidas. Amistoso com o Flamengo, o jogo do Corinthians na Recopa e perdeu para o Santos, para o Bahia e para o Vitória nas últimas partidas do Brasileirão. Chiadeira da torcida do Corinthians era porque queria um arremesso lateral. Douglas bateu bem,
toca no Ganso, ele dominou, vem chegando de trás o Denilson, tentou pegar de primeira, o Luiz Fabiano estava impedido ali no meio do caminho, o bandeirinha, o Márcio Eustáquio Santiago até marcou o impedimento, o juiz pode optar pelo tiro de meta, fica na mesma, né? Não é obrigado a marcar esse impedimento não, né? Bandeira nervoso, levantou a bandeira quando não havia necessidade, a bola está indo para fora, levantou o impedimento, atrasado, fica na sua. O relógio vai chegando a 8 minutos. O toque do Romarinho para o Guerreiro. Danilo entrou com a sola da chuteira. O Rodrigo Caio, jogo perigoso. O árbitro marcou, o Corinthians bateu. Fábio Santos chega firme, fechando por aqui o Wellington. O Wellington atento aqui ao lado esquerdo do ataque do Corinthians. O Denilson e o Rodrigo Caio um pouco mais centralizados. O time do São Paulo recuperou, o Danilo ficou no chão, a torcida reclamou de novo do Denilson, a bola chega no Ganso, ele protege, se livra bem do Ralf, fica de frente para o lance, toca no Luiz Fabiano, boa abertura para o Oswaldo. Não me pareceu ter sido tão forte assim, mas o Oswaldo, o Luiz Fabiano também não achou que passou muito forte, não. Parecia possível do Oswaldo pegar, parece que demorou um pouquinho para arrancar. Kleber. Oi. Paulo Autori já fez a primeira correção tática. Ele não quer que o Denilson venha muito para esse lado esquerdo do ataque do Corinthians. Ele quer que o Rodrigo Caio e o Wellington façam a cobertura por ali, para que o Denilson se preocupe com o outro lado, com o lado direito do ataque, né? O esquerdo da defesa do São Paulo. Tá achando que tá concentrando, vindo muita gente para cá. E curiosamente, o Tite disse para o Fábio Santos: abre que o Denilson vai sair, desculpa, que o Wellington vai sair em você e vai sobrar para o Emerson. Então, ele quer usar bem esse lado esquerdo mesmo. As observações do Tite, técnico do Corinthians, do Paulo Autuori, técnico do São Paulo, testemunhadas ali pelo Bruno e pelo Mauro. Mas por enquanto é mais cuidado do que qualquer prática do jogo que tenha mostrado algum lance. Não aconteceu nada, ele está tentando organizar o time, né? O que mais a deficiência do São Paulo mais apresentou no domingo contra o Vitória foi desorganização defensiva. Então tem os três volantes aí para um cobrir um lado, o outro cobrir o outro, e o outro eu tenho certeza que aqui centralizado vai se preocupar muito com o Danilo. É uma organização defensiva. É o Rodrigo Caio de olho no Danilo. Que o técnico não escondeu o Autuori, que é o começo do trabalho dele, arrumar o São Paulo defensivamente. Chega o Emerson, tomou do Douglas, vai pra cima da marcação do Lúcio, levou pro fundo. O Lúcio vem de novo no bote. Emerson outra vez segura, ginga na frente do Lúcio. O arremesso, esse arremesso é do Corinthians, é do São Paulo. O toque do Lúcio bateu no pé do Emerson, o Paulo César não percebeu. Vamos ver se eu estou enganado. Bateu no pé do Emerson, né? Bateu. O juiz não viu, o arremesso foi cobrado, o Romarinho vai lá em cima, a bola está viva dentro da área. Tirou rasgando o Lúcio, voltou no Ralf, o toque de cabeça do Guilherme. Ainda com dificuldade, o time do São Paulo consegue aliviar com o Juan. Arremesso lateral para o Corinthians, já passamos de 10 minutos da decisão da Recopa. O segundo e decisivo jogo. Hoje tem troféu erguido aqui no Pacaembu. Mais um arremesso para o Edenilson. Gingada do Emerson ali na frente do Lúcio foi boa. E o Rogério vai sair com o time do São Paulo. Hoje, depois do futebol, você não pode perder as surpresas de Saramandaia. Zico, Rosado e Vitória estão vivendo intensamente a paixão deles. Depois do futebol, Saramandaia. Denilson, marcado pelo Danilo. Já não vai ter mais refresco também o Rafael Tolotti, só bater para frente. O Corinthians já adianta um pouco o time, o juiz está marcando falta do São Paulo. Falta para o Corinthians cobrar. Falta do Paulo Henrique Ganso no Ralf. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Vem de novo o time do Corinthians pelo lado direito com Romarinho e Guilherme. 0-0 no placar do Pacaembu. Placar do primeiro jogo, 2-1 para o Corinthians. Gil. Fez o corte e depois perdeu o lance. A defesa do São Paulo com o Denilson. Rogério pega o chute de Danilo.
Não é à toa que o Danilo tem fama de jogador decisivo, que nos jogos grandes cresce muito. Bateu firme pro gol, foi no meio do gol, estava bem colocado o Rogério. Bola forte, não dava para segurar, veja aí de novo, um tapa. Estava um pouquinho adiantado, mas bateu firme na bola. E aí não correu o risco dela cair dentro do gol. Escanteio para o Corinthians. Uma reclamação geral lá dentro da área. Paulo André reclamou, o Lúcio reclamou. É ao lado da cobrança do escanteio. É, porque a bola saiu no meio mesmo. Então o juiz decidiu que tinha que ser do lado esquerdo. E o Corinthians correu para o lado direito. Não vamos discutir por causa disso. Quem não gostou foi o Romarinho, que teve que sair do lado, vinha até o outro. Bateu o escanteio curto para o Fábio Santos. Pode chegar cruzando, é o que ele faz. Bola para dentro da área. Rogério pega uma cabeçada perigosa ali do Guerreiro, que não conseguiu botar força na bola. Recupera já o time do Corinthians, na pressão da saída de bola do São Paulo. O Guerreiro bateu pro gol de pé esquerdo, pegou muito mal na bola, ela passou por todo mundo. O Ganso avisou que a bola não tocou nele, o Paulo César acreditou, viu assim também, o arremesso já foi movimentado pelo Douglas. E a preocupação no banco do São Paulo é muito grande com a saída de bola, os sucessivos erros. Toda hora o São Paulo entregando a bola para o Corinthians. De novo agora com o Douglas no peito do Ralf. Danilo entra na área, o próprio Douglas vai proteger. Ela não tinha força para sair para o tiro de meta e toma o chutão para frente. Bate e volta com o Paulo André. Brigou no alto o Denilson. Ganhou bem o Paulo Ganso do Ralf. Recebeu a bola do Osvaldo, acompanhado pelo Edenilson, e vai ser, essa é a tônica mesmo do jogo, né? Difícil para o São Paulo sair, passar do meio campo e criar jogada. Até porque o Corinthians faz de forma inteligente uma compactação de time um pouquinho mais recuado. Ele deixa o Lúcio e o Tolói saírem com a bola para dar o bote nos volantes. O Denilson, o próprio Juan pela esquerda e o Rodrigo Caio, quando pegam essa bola, aí chega a marcação em cima. A torcida do Corinthians canta, Lúcio lança, Luiz Fabiano briga por ela, o juiz vai dar toque, imagino eu, do Luiz Fabiano. E a torcida do Corinthians, hoje em grande número no estádio, na cantoria. Gil. Ele com o Paulo André. Timidamente o São Paulo adiantou alguns jogadores. Não chegou a fazer uma pressão quando o Wellington se aproximou. Teve tempo suficiente para fazer o passe o Fábio Santos. Na sequência, falta cometida pelo Douglas em cima do Emerson. Minutos. Rodrigo Caio fechou bem o caminho do calcanhar ali do Danilo. Um arremesso lateral para o time do Corinthians. Danilo tenta se livrar da marcação do Rodrigo Caio. Segurou bem, rolou a bola para o Emerson, que vem de trás. Wellington. O São Paulo nem pensa em sair tocando a bola. É a segunda que o Douglas dá chutão. Quem pega dá um chutão para frente. E aí o São Paulo não consegue organizar nenhuma jogada até agora. Aí a proteção do Douglas na chegada do Emerson. O juiz vai dar falta, já deu falta, um empurrão do Emerson no Douglas. Aí está concentrada a torcida do São Paulo, repito, aqui no canto do escanteio da ponta direita do ataque do São Paulo nessa primeira etapa. Em grande número também a torcida do São Paulo, esperando, né, a reação do time. 8 jogos sem vitória, 5 derrotas seguidas. Esperando aí um recomeço para o São Paulo com um título. Afinal de contas, hoje vale o título da Recopa. Título que, aliás, o São Paulo já conquistou 2 vezes. São Paulo foi campeão da Recopa em 93 e em 94. E vai para o campo de ataque com o Luiz Fabiano. Recebe o Osvaldo, passa a Juan. Osvaldo trouxe por dentro, bateu firme para o gol. Foi a primeira boa chegada, boa jogada do São Paulo. Chute forte do Osvaldo depois do trabalho dele com o Luiz Fabiano. A bola passou por cima. São Paulo foi campeão em 93 e 94. Ganhou nas finais do Cruzeiro e do Botafogo. Foi vice-campeão em 2006 quando perdeu para o Boca. E o Corinthians
pela primeira vez está numa decisão de Recopa. Aí o Paulo Autuori, segundo jogo do Autuori, nesta volta dele ao time do São Paulo. O Autuori que foi campeão com o São Paulo da Libertadores de 2005 e também do Campeonato Mundial. Ele gostou do chute do Oswaldo, mas pediu para que olhasse para a área, para ver se também tinha condição, opção de alguém melhor posicionado para o cruzamento. Aí o Guilherme tomando bola para o time do Corinthians, vai começar na zaga Gil. Agora se adianta o São Paulo. Oswaldo, Luiz Fabiano, Ganso, Wellington. Também o Denilson, obrigando o Cássio a chutar para frente, usando da mesma arma. O desvio do Danilo foi bom, Guerreiro conseguiu dominar, o Corinthians passou pela marcação, chega ao campo de ataque, traz por dentro o Edenilson. Na direita era Romarinho. Quem saía para a jogada, Tolói rebateu, mas rebateu mal. De Guilherme para Danilo. Guerreiro recebeu, girou em cima dele o Lúcio. Lúcio atrapalhou, Ganso arruma, perde na sequência, pede falta. Paulo César de Oliveira, o árbitro, não achou. Emerson. Em aberto Danilo, faz o pivô, tocou no Emerson, vai para o fundo, chega no caminho, Lúcio. O árbitro está dando tiro de meta, entendeu o Paulo César que o Lúcio deu o carrinho, bateu na bola e que ela ainda toca no Emerson. Olha o lance aí, Arnaldo. Lance difícil, o Emerson veio com a bola dominada e o Lúcio nesse carrinho toca na bola. Não houve pênalti não, tiro de meta, depois vai no... Boa interpretação, correta interpretação do Paulo César, não houve pênalti. Perfeita visão do Paulo César do lance. Vai o São Paulo com o Juan, respondendo lá pela esquerda. Adiantou demais, Gil na cobertura. O Emerson, que participou desse último lance pelo Corinthians, está completando 100 jogos hoje pelo clube e acabou de renovar essa semana contrato até julho de 2015. Queria 2 anos de contrato e conseguiu o Emerson. Trabalha o São Paulo com o Wellington. Rodrigo Caio. Apertado ali o Lúcio pelo Guerreiro. Você deve ter visto também que o Lúcio deixou o braço. Não sei se a mão pegou em cheio no Guerreiro, mas que ele botou o braço para trás, botou. E olhou para o Guerreiro depois como quem diz, é assim mesmo, hein? Rafael Tolói. Ele com o Juan. E o São Paulo toca a bola no campo de defesa. Douglas abre. Aí fica com espaço. O Emerson espera exatamente na linha que divide o campo. Rodrigo Caio. Natural também, com 20 minutos, que o Corinthians já não esteja fazendo aquela marcação do jeito que fez no começo do jogo. A bolinha na tela, é gol na decisão da Libertadores e é gol do Olímpia. O Olímpia abre o placar contra o Atlético 1-0 lá em Assunção, no Paraguai. Vem aí o time do Corinthians com o Romarinho, botou na frente, chega o Rafael Tolói na marcação, o Romarinho para cima dele, tentou a bola entre as pernas. Diminuiu o espaço a tempo o Rafael Tolói. Hoje é o primeiro jogo entre Olímpia e Atlético na decisão da Libertadores. Quarta-feira que vem no Mineirão, confirmado o Mineirão, o jogo de volta. Daqui a pouco o show do intervalo vai mostrar os gols, os lances, tudo que está rolando lá em Assunção na decisão da Libertadores 2013. Se o Atlético ganhar, ano que vem estará nesta decisão da Recopa. Oswaldo. Boa bola para o Luiz Fabiano. Teve que sair da área depois do domínio. Era com o Douglas a jogada, o corte foi feito pelo Ralf. Emerson não botou velocidade no lance, não deu. Entre a cena do Emerson e a levantada do Douglas, amarelo para o jogador do São Paulo, Arnaldo. Foi merecido, vejo na repetição que ele chega e agora o Emerson também deu uma valorizada. O cartão foi muito mais pela valorizada do Emerson do que propriamente pela falta. Mas pelo movimento todo, a torcida pedindo o cartão, ele teve que dar. É por isso que eu te falei, a cena e a chegada. A chegada do Douglas, uma chegada sempre arriscada. Do jeito que ele pega, é aquela levantada. E o Emerson, claro, faz a cena dele.
Entre a cena e a chegada, o juiz deu amarelo pro Douglas. Agora o Rodrigo Caio comete a falta em cima do Ralf. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Corinthians vai para a cobrança de falta. No relógio, mais de 22 minutos, 11 faltas no jogo. Em 22 minutos, 11 faltas. Uma a cada 2 minutos. Fábio Santos com o Paulo André. Foi esticada demais a bola do Paulo. Mas o Corinthians chega para apertar a vida do Rodrigo Caio. O quê, Rodrigo? E ela vai ser que vou fazer isso. Pensou antes. E fez uma bonita jogada. Juan se manda. O Tite é o quarto técnico com mais jogos no comando do Corinthians. Brandão, o Rato e o Barbui são os 3 primeiros. O Tite já tem 236 jogos nessa volta, 185 partidas, muitos títulos, dos mais brilhantes vencedores técnicos da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O São Paulo vem para o campo de ataque. Denilson recebeu o Wellington. Passa o Douglas, o Wellington não tocou, resolveu no meio com o Rodrigo Caio. Agora o São Paulo vai ter organização do ataque. Ia ter o Romarinho, fez o quarto. O Paulo Autuori, em 2005, ficou só 53 jogos no comando do São Paulo e ganhou os 2 importantíssimos títulos, a Libertadores e o Mundial, o terceiro do clube. E hoje faz a sua segunda partida, como eu disse. E o time dele ia para o ataque. O Bandeira marcou impedimento. Eu dei esses perfis porque o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, tem exatamente os 2 técnicos como assunto. O Juliano de Campinas, no interior, quer saber quem é o melhor. Já veja essa pergunta simplesinha aí pro Casagrande e pro Caio. Quem é o melhor? Tite ou Paulo Autuori? Acho que hoje é injusto fazer esse tipo de comparação. Tite tem tempo de comando, Tite ganhou quase tudo, é um dos maiores vencedores, como você acabou de citar, pelos títulos que conquistou à frente do Corinthians e tem o controle do vestiário. O Paulo está chegando, apesar de um passado de vitórias também, pegando um grupo com dificuldades emocionais, um time abalado e que precisa se reconstruir. É bom treinador, mas hoje, sem dúvida nenhuma, o Tite. Tem jeito de fazer um retrospecto de carreira para apontar melhor ou é dar empate técnico? Vai dar empate técnico. Eu concordo plenamente com o que o Caio falou. Esse momento, a diferença é essa mesmo. O Paulo Autuori vai ter a possibilidade de fazer um grande trabalho no São Paulo, que ele pegou do zero. Ele tem que organizar o time, dar moral para os jogadores, organizar o vestiário e formar um time, né, competitivo, coisa que o São Paulo não é nesse momento. A partir disso, pode até fazer uma comparação nesse momento. Foi volta para o time do Corinthians cobrar no meio-campo com 25 minutos. Fábio Santos já ligou lá no ataque para o Romarinho. Foi forte o passe do Fábio e o Romarinho não estava muito tranquilo para dominar o Juan em cima dele. O São Paulo recupera com o Denilson. Lúcio. E antes de começar o jogo, houve um abraço muito afetuoso e demorado entre os 2 técnicos e uma série de elogios daquele tipo: você é o cara, não, você que é o cara, é você e tal. Enfim. Empate técnico. Empate técnico também nos elogios, viu? Aí o Denilson. Luiz Fabiano vem buscar. Troca de passes do São Paulo foi boa, tabela rápida ali. Verdade que o time não conseguiu passar pelo sistema defensivo do Corinthians, que agora está todo no campo de defesa. E aí a opção pelo lançamento. O Lúcio faz lançamento, está tudo fechado. Essa ligação direta vai facilitar o jogo do Corinthians. São Paulo sem a bola está bem distribuído, está conseguindo marcar bem. Com a bola na criação tem que passar pelo pé do Ganso, que é o jogador mais criativo. E se você tem 3 volantes, você pode soltar um pouco os laterais. Acho que é isso que o São Paulo precisa, se expor um pouquinho mais. Aí para isso precisa o Ganso aparecer no jogo, não apareceu até agora. Eu acho que os 3 volantes é uma forma de fechar um pouco a defesa, dar uma proteção maior, que está sendo a deficiência do São Paulo nos últimos jogos, mas também serve para liberar a criatividade do Ganso. Ele não precisa se preocupar tanto em marcar. Para isso ele tem que aparecer no jogo. Aí ele, voltando aqui para buscar essa bola, ficou de frente para a jogada, saiu do Guerreiro, tocou no Wellington, o Wellington tentou correr com a bola, acabou perdendo para o Ralf. O Ganso
Isso deu uma travada ali, não sei se chegou a pegar a bola. Foram 2 jogadores de São Paulo em cima do Emerson. O Paulo César de Oliveira estava muito perto ali e marcou a falta em cima do Emerson. É do Ganso mesmo. Paulo André. Agora só o arremesso. O Luiz Fabiano bateu na bola. Saiu da área o Guerreiro, em cima dele Douglas. Mais uma bola que o São Paulo alivia, joga pra frente. E se o torcedor do São Paulo não entende, porque tá só quebrando essa bola, jogando pra longe, é muito do que o Caio falou. A gente fez o jogo domingo, eu com o Asa, São Paulo e Vitória. Há claramente um desconforto emocional do time do São Paulo, né? O time não tá confiante. Então, bola pra longe da área pra não levar gol. Emerson, o que evidentemente prejudica a criação de jogadas ofensivas. O Ralf bateu pro gol e o Rogério pegou sem maiores problemas. Amanhã, depois de Amor à Vida, a grande família Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. O jogo está parado, falta em cima do Osvaldo. E pelo jeito, doeu. Vocês falavam há pouco dos laterais, não é por falta de pedidos. O Paulo Autori, que a todo instante pede para o Douglas, vai embora, vai embora, vai embora. É um pedido constante do técnico do São Paulo para ser uma das opções para armar a equipe ofensivamente. E essa aí foi a chegada do Edenilson em cima do Osvaldo. Atingiu o rosto do Osvaldo e a falta foi marcada. 39 jogos o Corinthians neste ano, com 18 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Fez 56 gols, levou 27. Guerreiro, 13. E o Pato com 9 são os artilheiros. O Pato está no banco de reservas. Bola com muita força lá para o lado direito do ataque do Corinthians. O São Paulo já jogou 42 vezes. 20 vitórias, 6 empates, 16 derrotas. Marcou 67 gols e levou 50. 50 gols em 42 jogos. Essa preocupação defensiva não é à toa. Luiz Fabiano fez 17, o Aloysio e o Jadson 10. São os artilheiros. O Jadson machucado, o Aloysio hoje no banco de reservas. O Osvaldo não é de fazer muito gol, né? O Osvaldo é mais de criar jogadas ofensivas, mas tem sido talvez o mais importante atacante do São Paulo. Apesar dos gols do Luiz Fabiano leva bronca, então gol ele faz. 20 jogos sem fazer gol para um atacante é muita coisa. O Osvaldo teve uma queda de rendimento sim, mas contra o Vitória no jogo já do fim de semana deu assistência. Não precisa fazer gol, mas você tem que se movimentar, você tem que ser a válvula de escape porque é o jogador mais veloz do ataque do São Paulo. Bola lançada para o campo de ataque do time do São Paulo. Foi muito mais para o Paulo André, que começa o trabalho com o Cássio. 30 minutos no Pacaembu, 0-0 no placar deste segundo jogo decisivo da Recopa. São Paulo precisa da vitória, pelo menos uma vitória simples para levar a disputa à prorrogação. O empate dá o título ao Corinthians. A primeira Recopa foi disputada em 89, na época era o campeão da Libertadores contra o campeão da Supercopa. Esse segundo torneio foi mudando de nome, né? Vem aí o Wellington. Era pro Osvaldo a bola. Edenilson não deixou a bola chegar. Aí o Fábio Santos tirou do jeito que deu para tirar. O time do São Paulo recomeça. Ganso, ele e o Wellington. Ganso fica marcado por 2. Deu o bote ali o Danilo. O Corinthians recupera. O giro do Guerreiro. Até pensou em meter a bola lá do lado direito. O Romarinho ainda não tinha chegado. Começa de novo no campo de defesa. Dá um pouco de trabalho para o Danilo se livrar do Paulo Henrique Ganso. O Romarinho de novo marcado pelo Juan. Abriu o Edenilson. A bola do Guilherme não foi tão à frente quanto ele queria. Então o Corinthians vai começar tudo outra vez. O primeiro campeão da Recopa foi o Nacional do Uruguai. Fez uma final naquela oportunidade de 89 com o Racing da Argentina. Arremesso para o time do São Paulo cobrar. Olha o Paulinho ali, ó. Paulinho com a família, com a filhinha. Paulinho vendido para o Tottenham da Inglaterra. Daqui a pouco começa a temporada europeia.
desfalque sentido do time do Corinthians. O jogador da seleção brasileira que participou das grandes conquistas do Corinthians. Agora, pegada mais forte do Danilo, amarelo nele. Empata o jogo em amarelo. A falta do Danilo em cima do Wellington. Considerou esse lance perigoso e deu o amarelo. Foi da mesma maneira do outro lance, aqui a favor do Corinthians. O árbitro está tendo uma dificuldade porque o jogo está muito concentrado no meio do campo e muito brigado no meio do campo, com muita intensidade e dinâmica. E com isso tem muitas faltas aqui no meio do campo e pouco jogo dentro das grandes áreas. Aquele número dos 22 minutos, 11 faltas é bastante, né? Uma a cada 2 minutos é bastante. Né? O São Paulo estava fazendo mais falta que o Corinthians naquele momento. Acho que era 8-3, né? Daqui a pouco a gente vê o número atualizado. O São Paulo vai começar de novo com o goleiro Rogério Ceni. Aí a defesa, aí o time do Corinthians sai. Ó, 14 faltas. Daqueles 22 minutos para cá, o São Paulo fez 2 e o Corinthians fez uma. 14 faltas com 33 minutos do jogo. Reposição de bola é para a equipe do São Paulo no campo de defesa. E geralmente, Cleber, as faltas são no meio do campo. Você vê que não tem falta próxima à área. Falta com barreira, você não viu nenhum. Então o jogo de vai e volta, né, Casagrande? Muito mais marcação do que criação, indiscutivelmente. Poucos chutes a gosto, teve os 2 do Corinthians no início. Eu acho que o Corinthians tem mais ofensividade do que o São Paulo. O São Paulo marca muito bem. O jogo está praticamente igual. Não tem muita diferença. Não tem um domínio muito grande do Corinthians. Ele fica na intermediária aqui, um pouco mais na intermediária defensiva do São Paulo, mas sem muito trabalho para o Cássio ou para o Rogério. Uma defesa do Rogério naquele chute do Danilo e uma bola do Oswaldo que passou perto do gol do Cássio. Agora falta em cima do Emerson, que o time do Corinthians vai cobrar. Uma falta para o time do Corinthians cobrar aqui pelo lado esquerdo. Toda a pinta de que o Romarinho vai jogar para brigar lá dentro. Onde estão Guerreiro, Paulo André, Emerson, Gil e o Guilherme. 5 corintianos, muitos são paulinos. Bola vai perigosamente. E o desvio do Gil passa assustando a torcida do São Paulo, tirando aquele som de quase do torcedor do Corinthians do Pacaembu. O Gil tocou, acho que não dava pro Rogério não, hein? Passou perto, agora deu susto. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando pessoas na maior cobertura do Brasil. E em finalizações, 7. A gente mostrou o número agora, 5 do Corinthians, 2 do São Paulo. Vem aí o Emerson, pode conquistar mais uma para o time do Corinthians. O cruzamento, girou da Romarinho, bateu pro gol! O torcedor do Corinthians vibra. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. Romarinho, camisa 17. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Corinthians aumenta a vantagem. O São Paulo agora precisa de 2 gols para mudar a história da Recopa. 1-0. E levanta o torcedor do Corinthians no Pacaembu. Arremesso lateral para o time do São Paulo. Lógico que agora se imagina um Corinthians mais esperto aqui na defesa. E se pergunta,
O São Paulo segura os nervos, muda o jeito de jogar, parte mais pro ataque para buscar o que precisa a essa altura, a virada do placar. Danilo, lançamento, vai Guerreiro, fechou para tirar Juan, erra Douglas, segura Emerson, participou da jogada. O futebol tem os seus acasos indiscutivelmente. O Emerson queria dominar para chutar no gol. O São Paulo ficou tocando bola curtinha ali. O Rodrigo Caio chegou arrepiando, não, Arnaldo? Ele encostou um pouquinho mais forte. Aí o Emerson, que é liso que não acaba mais, deu essa dobrada de joelho para valorizar e o Paulo César não foi na onda. Agora, que esse Emerson é danado, é liso, é saboado, aparece, briga, tá sempre nas confusões. Você vê como é a gente falava de juiz de prestígio, juiz experiente. Ele deu a falta, deu uma bronquinha ali no Rodrigo Caio, não deu amarelo e já encostou no Emerson. Não vai me complicar. Tomou a falta, beleza. Não precisa também ser tão teatral assim, mas ele é um jogador para jogo grande, assim, é o tipo do cara que deve adorar jogo, sonhar com jogo grande assim. Bom, com esse gol, o Corinthians agora tem uma vantagem de 3-1. Então, o São Paulo precisa para empatar esse placar somado aí de 2 gols para levar a decisão para a prorrogação. Foi falta, marcou o árbitro, falta do Fábio Santos em cima do Wellington, sim. E um gol muito parecido com o do primeiro jogo, né? No primeiro jogo, Romarinho pelo outro lado, cruzou o Emerson travado, gol do Guerreiro. Agora a jogada do Emerson, Guerreiro travado, gol do Romarinho. Ordens diferentes com mesmos personagens. Guerreiro voltou ali no meio campo para recuperar o time do São Paulo. Levantou mais ainda o volume, aumentou mais ainda o volume do torcedor do Corinthians. O São Paulo não ficou quieto, mas claro, muito mais preocupado. Não tem outro jeito. Girou bem o Guerreiro. Emerson, ele segura, dispara o Fábio Santos, resolveu levar por dentro e bateu para fora. Como é um jogo de futebol, ele dominou para ir bater no gol, o Emerson, na hora do gol do Corinthians. Cruza, o Guerreiro tentou fazer o gol, atolou e trava. Aí ela sobra para o atacante. O senhor estava bem posicionado vendo o jogo, né? Você falou do São Paulo, que não sofreu, mas não tem como, né? É uma equipe que não ganha um bom tempo, que toma um gol, vem na cabeça do jogador na hora. Outra vez, vamos perder de novo. Dentro do campo é complicado, apesar de ser uma grande equipe, não deve nada ao Corinthians, em termos de tradição. É um clássico, mas quando toma um gol nessa fase, fica complicado. Juan, Osvaldo. São Paulo tenta reagir imediatamente. Osvaldo foi para cima da marcação, se livrava do Edenilson. Vem outra vez a cobertura do Gil. O Gil bateu para fora. A reposição é São Paulina. Com escanteio. 40 minutos. Jogou curto, o Ganso curto não, mas não cruzou na área. O Juan sim cruza. E o Bandeira já marcou o impedimento do Wellington. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. O Wellington não tinha nada com isso. Era o Luiz Fabiano, estava impedido, estava mesmo, né, Arnaldo? Impedimento claro, muito boa atuação do Bandeirinha e do árbitro nesse primeiro tempo. Jogo difícil, catimbado, brigado no meio do campo, sem muita técnica, mas com muita intensidade. Ele está conseguindo segurar o jogo. 41 minutos. E os reservas do São Paulo já no aquecimento. O canto corintiano no Pacaembu. Paulo Autuori já pensa na segunda etapa pelo lado do São Paulo. 1-0 o gol do Romarinho. Luiz Fabiano. A marcação firme em cima dele do Paulo André. Se saía para o Corinthians, hoje vai dar falta do Luiz Fabiano. O Bandeirinha, o Márcio Santiago, entendeu que o Luiz Fabiano fez falta no Paulo André quando os dois disputavam a bola. O jogo no Morumbi teve um gol do Guerreiro, um do Aloísio e um do Renato Augusto. E esse lance aí foi falta mesmo do Luiz Fabiano? Foi, porque ele não foi disputar a bola, ele foi no adversário. Às vezes ele larga a bola e vai empurrar o adversário. Mesmo que seja ombro a ombro, que não foi,
houve a falta do Luiz Fabiano. O Corinthians faz uma partida segura, Cleber. O Corinthians é um time consistente, é um time que não marca sob pressão, chama o São Paulo e o São Paulo tem dificuldade na armação de jogada. São Paulo, com essa formação, foi feito para contra-atacar. O contra-ataque não saiu. Agora vai ter que mexer no time. Com esses jogadores, com a dificuldade de passe de bola que tem um Denilson e um Wellington, você tem que abrir mão de um dos dois. Aí você bota ou o Aloysio para ter um terceiro atacante um pouco mais de profundidade, ou o Maicon para manter a mesma estrutura de meio de campo, mas ter um pouco mais de qualidade no passe. Aí prendendo bola o time do Corinthians, chegou o Osvaldo, roubou na boa, tomou do Guilherme, vai para o contra-ataque, Luiz Fabiano pelo meio, Ganso chega, Luiz Fabiano recebeu, dominou, a bola escapou dele, corre ainda atrás, é tiro de meta. O juiz não deu toque de mão não, que a torcida estava reclamando, deu mesmo só o tiro de meta para a equipe do Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Você achou que houve toque, Arnaldo? Houve. Quando ele abre o braço assim, é sinal que ele quer ajudar com o braço a matada. Porque a matada no peito ali é difícil. E quando ele levanta o braço, você tem que dar toque. Por sorte, a bola foi para fora e não houve complicação. O Caio falou da necessidade do São Paulo de alterar. Vamos ver as opções que o Tite tem para o Corinthians, que o Paulo Autuori tem para o São Paulo. O Bruno já disse que o Banco de São Paulo já foi para o aquecimento. O Banco do Corinthians, o Danilo Fernandes, o goleiro, o lateral Alessandro, o zagueiro Chicão, o atacante Alexandre Pato, o meia Renato Augusto, o outro meia é o Douglas e o Ibson, que também é jogador de meio de campo. Esses são os reservas do Tite, que aparentemente não deve pensar em mudar. Já o Autuori tem o goleiro Denis, o Ademilson, que é atacante, o Reinaldo, que é lateral esquerdo, o Edson Silva é zagueiro, o Maicon é meio campista, o Aloysio é um atacante e o Lucas Evangelista é um meia atacante. São as opções aí do Tite e do Paulo Autuori nos bancos. Guilherme, 44 minutos. Lançamento do Guilherme interceptado pelo Douglas. Foi em cima dele o Emerson com falta. São Paulo e Corinthians já decidiram 9 vezes o Campeonato Paulista. Decidiram um Campeonato Brasileiro. O Rio-São Paulo agora decidem a Recopa. É uma riquíssima história de decisão deste super clássico entre São Paulo e Corinthians. Toca a bola, Lúcio. Recebe Douglas com o Emerson em cima dele. Douglas acha bem o Wellington. Chegada do Ganso. Tentou o passe em profundidade ali nas costas do Paulo André para o Luiz Fabiano. O Corinthians no contra-ataque estica até o Romarinho. Chega simples para afastar o Rafael Tolói. Marca dos 45, são 2 de acréscimo. Vamos até 47 neste primeiro tempo. Corinthians vencendo por 1-0, o gol do Romarinho. Deu mais um passo aí para a Recopa. Sexta vez que a Recopa tem 2 times do mesmo país na decisão. É a 21ª edição da Recopa Sul-Americana. Lúcio. Bola no meio para o Rodrigo Caio. Se mandou com o Denilson. Denilson toca a bola no Ganso. Vem o Juan. O Rodrigo Caio se apresenta, só que fica um pouco mais atrás. No meio, com liberdade, o Lúcio. O time do São Paulo tenta aproveitar esse minuto e pouco final aí do primeiro tempo para atacar, tentar o gol de empate. O Osvaldo recebe, tem o Juan ali perto, preferiu o cruzamento, foi travado pelo Romarinho na hora do cruzamento, ficou fácil para o Gil. Já não tão fácil para o Guilherme, tomou dele Paulo Henrique Ganso, boa bola na frente, a chance era para a equipe do São Paulo com o Juan, chegou tirando o Paulo André chutou em cima do Juan, tiro de meta. Agora o passe foi bom, mas mesmo sem aparecer, vocês falaram aí do Ganso sem aparecer, ele tem essa qualidade do passe, né? Só precisa ter mais passes, né? Precisa ter mais jogo, precisa ter mais participação no jogo, sumido no primeiro tempo. Ele pegou essa bola e enfiou muito bem a bola pro Juan, mas o que se espera do Paulo Henrique Ganso, porque o São Paulo contratou ele pelo aquilo que ele fazia no Santos, e até agora não vem conseguindo fazer no São Paulo, muito longe disso. Wellington. Vai terminar o primeiro tempo no Pacaembu. Show do intervalo, daqui a pouquinho vai falar de Copa do Brasil. Tem jogo da Copa do Brasil
vários jogos disputados nesta quarta-feira e tem a grande final da Libertadores. O primeiro jogo, o Olímpia está vencendo o Atlético por 1-0 lá em Assunção. O gol, os lances daqui a pouco. A decisão da Libertadores também não tem essa de gol fora, não. É saldo de gols, ponto e saldo de gol para decidir o campeão quarta-feira que vem a final. Aqui termina o primeiro tempo da decisão, o jogo decisivo, a segunda partida que vale a Recopa. 1 para o Corinthians, gol marcado pelo Romarinho, 0 para o São Paulo. Paulo César de Oliveira autoriza, a bola está em jogo. Segundo tempo da decisão da Recopa, Corinthians e São Paulo no Pacaembu. A bola lançada para o campo de ataque do Corinthians, a defesa do São Paulo corta, Denilson jogou para frente. Então agora tem a Luiz, o Luiz Fabiano, o Osvaldo no ataque do São Paulo, com o Rodrigo Caio, o Denilson e o Ganso no meio. Quem parte para a jogada individual, porque ele está sozinho, é o Emerson. Primeiro marcador ele tirou, o segundo ele conseguiu ludibriar. Toca a bola atrás para o Ralf Guilherme de primeira, protegeu o Guerreiro. Protegeu, tentou virar, já chegou a marcação do Juan em cima dele, a sobra de bola é de Gil. Gil não deu tempo nem do Guilherme chegar na ponta direita. Quis ser rápido. Aí a alteração feita pelo São Paulo. E do lado corintiano, Mauro, o que você ouviu? O Tite foi bem econômico, manter o jogo. Depois ele viu a substituição São Paulina, conversou muito com o auxiliar, mas ainda não passou nenhuma instrução diferente para os jogadores, não. Aí o Paulo Henrique Ganso recebendo no meio. Tentou virar na esquerda para o Osvaldo. Primeira posição e a posição mais comum que o São Paulo usa quando atua com esses três atacantes. O Aloysio lá na ponta direita, o Luiz Fabiano no comando do ataque e o Osvaldo na ponta esquerda. O Corinthians tem 2 gols de vantagem nesta decisão da Recopa. 2-1 no Morumbi, tá 1-0 aqui no Pacaembu. Ganso chegou de ladrão, o Guerreiro, ninguém avisou. Guerreiro tomou no Ganso, Guerreiro driblou o Denilson. Foi pra cima do Tolói, também ficou sozinho, faz uma gracinha ali, grande finta, deu um belo drible, cruzamento pra área, Lúcio afasta. Foi sozinho o Guerreiro, mas resolveu bem a parada sozinho. Volta o Aloysio para buscar o jogo pelo time do São Paulo. A torcida do Corinthians. Essa é, alguém precisa dar um... E o Ganso reclamou, olhou pro banco e falou, fala, e depois reclamou com os companheiros em campo também. Bem o Guerreiro. Lançamento para o campo de ataque do time do São Paulo, Aloysio. Domina, segura, vai para cima da marcação, tentou passar no meio ali do Guilherme, não deu. Romarinho e Juan apostam corrida. Perdeu o Juan. Quem veio para ajudar o Romarinho foi o Edenilson, ficou com a bola, faz o cruzamento. Lúcio tira, o Emerson chegava. O rebote vai para o lance, Danilo. Afasta Lúcio, volta a bola do Ralf. Agora o esforço do Douglas para jogar para fora. Vem de novo aí o time do Corinthians no arremesso lateral. Boa chance para o Danilo, tocou para o Emerson. A tabela não saiu, mas o Guerreiro ainda feita, chuta para fora, chuta pela linha de fundo, tiro de meta. Era uma boa tabela, bem bonita mesmo a tabela entre o Danilo e o Emerson. A bola do Emerson acabou batendo no Juan e aí chegou chutando, chegou batendo de primeira, o que dava para fazer o Guerreiro. Até quis um escanteio, o juiz deu só o tiro de meta. Luiz Fabiano não consegue o domínio, Paulo André tira. Volta a bola para Douglas. É o São Paulo tentando lá pela direita com o Aloysio. Douglas passou. Recebeu. Vai para o meio o Luiz Fabiano. Douglas parte para o lance individual. Joga a bola no Aloysio. De novo com o Douglas. Marcado pelo Fábio Santos. Cruzamento. Gil afasta. Volta a bola. É para disputa entre Denilson e Emerson. Chegou primeiro o Emerson. Vem de novo o time do Corinthians. Bola com o Danilo. Abre na direita Romarinho. O Danilo tentou botar lá na frente mesmo pro Romarinho, para ver se a bola passava pelo Juan e o Romarinho ficaria na cara do goleiro do Rogério. O Juan fez o corte. A torcida pede, o Corinthians vai para cima do São Paulo. Boa ginga ali do Guerreiro.
Não conseguiu girar e bateu o Danilo. Ralf, Fábio Santos entrou na área, tenta ganhar o fundo, faz o cruzamento, a bola em cima do Douglas, acompanhou bem o Douglas e fez o corte para o time do São Paulo. Melhor ainda a reposição do Douglas, o contra-ataque que ele puxa com o Aloísio. Deu uma freada, pediu o Osvaldo pela linha direita. O Aloísio tentou o lance individual, perdeu a bola, mas o juiz deu falta do Ralf em cima do Aloísio. E o Ganso foi a loucura de novo, queria a bola nele no meio de campo. Luiz deu uma segurada por um pouco mais de tempo do que devia. Tem razão. Ficou no lucro com a falta. Claro, cavou a falta, mas atrasou o contra-ataque. Nem se ele quis cavar mesmo a falta, ele tentou fazer a jogada individual. E pelo jeito doeu ali, o choque com o Ralf. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo com o Paulo Henrique Ganso. É uma linha uns 2, 3 metros adiante da grande área. Vai ficar de olho nessa movimentação aí, porque a chance de ter gente impedida é enorme. Bateu o Ganso lá dentro da área, o Lúcio, e o impedimento foi marcado. Na primeira ameaçada do Ganso, o Lúcio e o Aloísio ficaram impedidos. Na segunda, alguém ficou também? O time do Corinthians faz uma linha de impedimento muito bem orquestrada, muito bem disciplinada. Veja, tudo de branco na mesma linha. E o Lúcio estava na frente no momento do passe, portanto, impedimento. Isso é treinamento. Eu não sei quem fica mais preocupado, se é o goleiro do time que está fazendo a linha de impedimento ou os atacantes que estão esperando o cruzamento, porque é um perigo. Hein? Tem que confiar muito no Bandeirinha também, né? Acho que esse é quem fica mais preocupado. Quem fica com mais frio na barriga é o Bandeirinha, pode ter certeza. No caso ali foi o Fabrício Vilarinho que marcou bem o impedimento. Marca outra vez o time do São Paulo. Luiz Fabiano recebeu do Douglas. Bola de novo para o Douglas. Abriu o Aloísio. Pela esquerda, o Osvaldo pela direita. Mudaram de lado nesse instante. Osvaldo, Ganso. De novo o Douglas. Osvaldo segura, o time do Corinthians fica com pelo menos 7 jogadores ali na entrada da área, um pouco mais adiantados, Romarinho, Guerreiro e Emerson. Foi falta em cima do Aloísio. Pelo menos ele pede. O juiz está apontando para o ataque do São Paulo. Houve a falta, ele marcou a falta. Marcou a falta. A chegada do Edenilson em cima do Aloísio. E assim, no jogo de choque de corpo, aí ele tende a se dar bem. Muito forte. A cobrança de falta vai ser feita pelo Osvaldo. Outra vez, mesma situação. Os jogadores do Corinthians se perfilam ali, bem à frente da linha de entrada da grande área. Bandeirinha atento. Osvaldo agora não bateu, rolou. É uma opção inteligente também, porque a defesa vai para dentro da área. Juan virou o jogo. A virada do Juan foi sem velocidade. A defesa do Corinthians armada conseguiu o corte. Edenilson, volta o Osvaldo para fazer a bola sair pela linha de lado. 8 minutos. Daqui a pouquinho, depois do futebol, Saramandaia. Você não pode perder as surpresas de Saramandaia e o romance, a paixão intensamente vivida pelo Zico Rosado e pela vitória. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. Vai para a reposição de bola o time do Corinthians. Com o Edenilson. Boa jogada com o Danilo. Esperto ali o Rodrigo Caio para fazer o corte. Deu certo. O chutão do Gil, o desvio do Edenilson. O Romarinho fica com a bola. Sofisticou demais o lance, né, o Romarinho? Juan. Ele com o Edenilson. Tá marcado, tá cercado. Paulo Henrique Ganso recebeu, tocou na esquerda pro Osvaldo, parte para cima, se livrou bem do Guilherme, jogou no Luiz Fabiano, disparou o Osvaldo, Luiz Fabiano devolve para ele e encara a marcação do Gil, já perto da grande área, cruzamento, Paulo André esticou a perna, tirou com o pé direito, bem o Edenilson na sequência.
Contra-ataque bom do São Paulo agora. Que não rolou no primeiro tempo inteiro quase. Esse saiu. E vai começar outra vez no campo de defesa. O relógio vai se aproximando de 10 minutos. Na etapa final. Parte o time do Corinthians. Chegou o Lúcio. O Rafael Tolói. Deu certo pro Corinthians. Fábio Santos ficou na cara do gol. Oh, Fábio Santos deu de presente e recuou a bola pro Rogério. O Guerreiro nem reclamou. O Guerreiro virou de costas e não quis nem olhar pro Fábio Santos, que ficou na cara do goleiro. Demorou para fazer A ou B. O A era chutar no gol. Chutou fraco. E o B era a opção correta, né? No teste ali, vem aí a resposta do São Paulo e o chute para fora do Juan. A opção B era a opção correta, né? Na prova de múltipla escolha, hein, Casagrande? Crava o quê? Se eu sou centroavante, eu cravo B. Eu, como centroavante, queria escolha B. E se você fosse o Fábio Santos? Não, tinha que dar pro meio. A jogada certa era rolar pro meio. O centroavante estava chegando de frente, sem goleiro, sem nada. E o Bandeirinha foi muito bem na jogada, porque tinham 3 jogadores do Corinthians e o Fábio vinha por trás. Posição legal. Esse risco o São Paulo correrá de também sofrer um contra-ataque. Ele agora há pouco quase criou um gol. Vem Emerson, Guerreiro. Devolução do Guerreiro para o Emerson. Guerreiro não devolveu com aquela precisão. O Emerson ainda conseguiu arrumar. Danilo gingou na frente do Douglas. O escanteio na bola desviada pelo Douglas. O Asa empata o jogo contra o Flamengo. Jogo em volta redonda. O Flamengo venceu por 2-0 o primeiro jogo. O Asa de Arapiraca de Alagoas empata 1-1. Ainda está dando o Flamengo. Corinthians tem escanteio. Torcedor corintiano vai junto para a área para tentar o segundo. O do São Paulo para ver se arma um contra-ataque. 1-0 na decisão da Recopa. Paulo César de olho no Emerson. Onde ele põe a bola, o tempo que ele demora para cobrar o escanteio. Vem a bola de pé direito. Não foi fechada não a cobrança, mas foi alta demais. E aí o Denilson só protege para ganhar o arremesso lateral. Kleber. Sim. As taças que estavam aqui do lado de cá, entre os bancos de reserva, do campeão, do vice e uma terceira, já foram levadas para o lado de lá, onde vai acontecer a cerimônia. E essa terceira, está escrito dela, melhor jogador da Recopa. Eu imagino que seja, então, quem se destacar nos 2 jogos. Está escrito da Recopa e não de hoje. Também não disseram o critério de quem vai votar nisso. Então eu passo essa incumbência para os nossos comentaristas aí, para você. Se é que dá para saber nos 2 jogos quem é que foi o grande destaque. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio para o time do São Paulo na briga pelo Aloísio. 12 minutos, quase 13. Bola rolada pelo Aloísio. Juan. Outra vez pelo Osvaldo. O Osvaldo bateu o escanteio. Não ia dar tempo do Osvaldo sair da posição de impedimento. A chance era pequena. O campeão da Recopa tem o seu troféu. O vice fica também. Eu vou esperar um pouquinho para você já quer. É muito cedinho ainda, né? O Casagrande já fez não com o dedinho. É muito cedo ainda, 14 minutos. Dá mais um tempo, né? Não, claro, mas tem alguns já pintando. O Mauro espera um pouco. Mas eu vou te falar, Kleber, no primeiro jogo eu gostei muito do Renato Augusto, até em função daquele golaço que ele fez. Mas hoje não jogando perde um pouquinho de força. O Gil é um cara que tem uma regularidade fora do normal. E acho que se o São Paulo se expor como está se expondo, se o São Paulo der o contra-ataque para o Corinthians, quem pode se consagrar é o Sheik nas costas do Lúcio. O Caio já fez uma lista. Vem aí o time do Corinthians com o Edenilson. Marcado por 2. Quase deu certo e ainda acabou no lucro porque o arremesso é corintiano. Depois da bola tirada pelo Rodrigo Caio, ela desviou no Paulo Henrique Ganso. O Corinthians não se encolheu, continua mais no campo de ataque. O São Paulo daqui a pouco
não pode mais esperar, né? Vai partir com tudo para tentar a virada. E o Guerreiro recuou para o Rogério Ceni, que sai rapidamente com o Douglas, acompanhado pelo Emerson, esticou boa bola no Aloísio. Foi falta do Fábio Santos em cima do Aloísio. Movimentação de Douglas com o Ganso. O objetivo era o Osvaldo, corte feito pelo Paulo André. Volta a bola para o time do Corinthians. Belo passe de cabeça do Guerreiro para o Emerson. O Emerson esticou buscando o Guerreiro. Chega também o Romarinho. Fica o Juan. Não consegue tirar. Deu a bola no pé do Romarinho. O Romarinho vai para cima. O drible em cima do Juan. Chegou o Denilson. Apontou o Paulo César de Oliveira. A bola para o Paulo César. O Denilson tocou na bola. O Corinthians recupera com Danilo. Agora foi a vez do Douglas cortar o passe do Emerson para fazer tabela. Muito na frente jogou o Osvaldo. Contou com a velocidade, mas não deu. Eu incluiria nessa lista que o Caio fez, que eu concordo. Eu acho que o Gil mereceria, mas dificilmente um zagueiro ganha o prêmio como melhor. Mas eu colocaria o Guerreiro. O Guerreiro está fazendo as duas belas partidas e não fez gol hoje, mas fez o gol no primeiro jogo e está fazendo uma bela partida hoje. Se acabar fazendo um gol, pode ser um candidato sério. Esse lance foi falta. É só olhar a bola e nós vamos passar de novo para ver quem pegou na bola. O zagueiro de São Paulo não pegou na bola, ele atingiu o Romarinho. O Romarinho jogou na frente, sofreu a falta. A falta foi fora da área, mas houve a falta. Olha só de novo, o Romarinho vai tocar. Olha lá. Não toca na bola, ele toca no adversário. Falta. Foi fora da grande área, mas foi falta. Sai jogando o time do São Paulo com 16 minutos do segundo tempo. Aloísio, ele contra Edenilson. Foi forte o passe do Aloísio, impedindo o domínio ou a devolução, como tentou o Luiz Fabiano. Mas o São Paulo recupera. Denilson. Joga a bola no meio para o Rodrigo Caio, aí o Juan. O Aloísio fica bem aberto na esquerda, agora o Osvaldo lá na direita. Ganso, bom lance, foi tocado, foi derrubado pelo Guilherme. Belo drible do Ganso. Ganso que mais de uma vez olhou para os companheiros e bateu no peito, falou: dá a bola em mim, dá a bola em mim. Com a jogada parada, pedindo para ser opção. E ele tá certo, né? É isso que o pessoal fala que o Ganso tem que fazer mesmo. 26 faltas no jogo, já um equilíbrio em números de faltas cometidas. Essa foi a 12ª feita pelo Corinthians, 14 do São Paulo. Ganso vai para a cobrança. De novo, todo mundo de olho ali na linha de impedimento e o Bandeira já levantou para marcar. Já parou o jogo de novo o Fabrício Velaninho, marcando a posição irregular do ataque do São Paulo. Esse lance foi mais difícil. Vamos ver de novo. No momento do passe, são 3 jogadores do São Paulo lá, mas acho que vamos ver para quem foi a bola, se foi para quem estava em posição de impedimento no momento. Só vamos soltar agora para ver para quem foi a bola. Aloísio, falta, impedimento bem marcado. Porque o problema... Era só ele que estava impedindo. Exato. O problema todo agora da lei do impedimento, que é nova, é que você tem que esperar um segundo para ver para quem foi a bola e para quem tocou na bola. E ficou mais difícil para o Bandeirinha, ele acertou. O time do Corinthians tenta partir. Guilherme com o Romarinho. Mais uma vez uma devolução ali na base da letra, do calcanhar. Chega e tira o Paulo André. Volta a bola no Aloísio. Lúcio. Todos os jogadores do Corinthians no campo de defesa. Os do São Paulo vão ao ataque. Aí é achar o espaço. Foi bem o Aloísio. Toca a bola no Juan. O cruzamento do Juan em cima do Romarinho. Volta a bola para o tricolor do Morumbi. O Juan se mexeu. O Ganso viu. O corte foi bem feito. Aí o Corinthians parte com o Guilherme lá na esquerda. Danilo. Dividida firme do Douglas. Ganhou a dividida. Mas na hora do passe. Levanta o torcedor corintiano depois da jogada ali no meio do Ralf. Foi falta agora. Falta do Guerreiro, que voltou para ajudar e acabou derrubando o adversário. São 19 minutos. Mais uma vez o time do São Paulo parte para o jogo. Osvaldo, ele em Douglas.
Ficou por ali o Osvaldo para fazer dobradinha com o Douglas ali para cima do Fábio Santos. Fábio Santos tirou essa. Luiz Fabiano espera dentro da área, só ele dentro da área. O Aloysio entrando agora na grande área do time do Corinthians. A torcida do Corinthians não para de cantar um instante. A do São Paulo já está um pouco mais esperançosa, vendo o time partir para o campo de ataque. Já vem Maicon no time do São Paulo. O Corinthians se defende, o São Paulo vai para o ataque. Segura, gira, tenta o Denilson pela ponta esquerda, contra 2 na marcação. O Emerson e o Edenilson. Briga o Juan. Denilson outra vez. Encosta Ganso, vem de trás Rodrigo Caio. Sai mais aí para você, todo mundo no campo do Corinthians. Só o Lúcio e o Rogério não. Luiz Fabiano tentou decidir por si. Bateu pro gol, pegou o Cássio. Domingo tem o Esporte Espetacular. Começa às 9h30 da manhã. Entre as atrações do Esporte Espetacular, o novo técnico do Flamengo, Mano Menezes, dá uma entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular. Reportagem com o Mano, que também é muito conhecido aqui do torcedor do Corinthians, do Grêmio e a seleção brasileira, que ele viveu até pouco tempo atrás como treinador do time do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Vai partir outra vez o time do São Paulo. Maicon então já sabe quem vai sair ainda, não, Bruno? Sai o Juan. Vai fazer uma mexida diferente aí o Paulo Autuori. O Juan saindo, olha o cruzamento, a Luiz, posição legal. Defende Cássio! Não foi na falta, mas a defesa do Corinthians saiu. Olha o Aloysio como ele recebe e mata no peito. O Cássio faz uma grande defesa. Para os olhos corintianos, Aloysio perde o gol para os olhos são paulinos. E a posição boa, né, Arnaldo? Perfeito, o Bandeirinha foi muito feliz. O Edenilson tentou sair para botar o adversário em impedimento, mas saiu atrasado, posição legal. Cobrança de escanteio para o time do São Paulo, que teve a melhor oportunidade do jogo. Bateu o Ganso lá em cima, Cássio pega. Esse é o risco da linha de impedimento. E o Aloysio matou e bateu, né? Mas tinha que fazer aquilo, já estava chegando um jogador do Corinthians logo nas costas dele. Se ele tenta dominar para bater depois, não ia dar tempo. O lance foi aquele, matar no peito e bateu bem. É que ele bateu no meio do gol, no alto, estava saindo o Cássio. Ele pega um pouquinho pro lado, era gol na certa. E aí a substituição. Dá uma mexida aí diferente o Autuori, Caio. Ele vai tirar o Juan, que realmente está tendo muita dificuldade na marcação do Romarinho, que faz uma bela partida, por sinal, e provavelmente vai pedir para o Rodrigo Caio cair aqui pela esquerda. Aí o Maicon faz o papel de segundo volante. Maicon entrou lá, já começou a falar, falou com o Denilson. O Rodrigo Caio, bom, vamos ver, daqui a pouco a gente vê o que exatamente o Paulo Autuori faz com o time. Mas dessa ele segura um pouquinho. Vamos ver, ele segura um pouquinho um volante. O Douglas está vindo aqui pela esquerda também. O cruzamento feito. A grande possibilidade seria essa. O Rodrigo lá na lateral direita e o Douglas aqui na lateral esquerda. Nesse momento é isso. Ralf toca a bola lá na esquerda para o Fábio Santos. Onde está o Rodrigo Caio? Marcando a subida do Fábio Santos. Recebeu de novo Guerreiro. Giro. Foi para o lance individual. Escapou na primeira do Ganso. Cruzamento do Fábio Santos. Toque de cabeça. O rebote de novo do Danilo. Gol! Danilo. Gol do Corinthians. Cruzamento do Fábio. Cabeçada do Danilo. O Rogério foi para a bola no rebote. O Danilo chegou antes, primeiro, do que todo mundo. Absoluto. Boa jogada do Guerreiro. Cruzamento preciso do Fábio. O Rogério vai para a bola, consegue espalhar. Era difícil para o goleiro. O Danilo, depois de cabecear, já veio no embalo. E encheu o pé pro fundo do gol. Danilo, camisa 20. O ex-São Paulino marca contra o São Paulo. Decide Danilo.
2-0 para o time do Corinthians. Minuto depois do Paulo Autuori fazer a segunda substituição do São Paulo. É festa do torcedor do Corinthians do Pacaembu. Cruzamento para a área, afasta a defesa com o Gil, pega o rebote, emenda para o gol, bate para fora Lúcio. Agora tem uma grande vantagem o time do Corinthians. O São Paulo precisa de 3 gols para levar para a prorrogação. 2-1 lá, 2-0 aqui, esses 4-1 agregados. Abre um sorriso o torcedor do Corinthians, fecha o rosto o torcedor do São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. Vem de novo o time do Corinthians. O juiz vai marcar a falta do Osvaldo. É um gol que, na matemática, dá essa baita vantagem para o time do Corinthians. E dá quebrada, né, no time do São Paulo na hora que o Autuori faz a substituição. O juiz chegou a dar amarelo ali pro... Não deu, não. Não deu, né, pro Osvaldo. Dá uma quebrada, né, Casa? É uma quebrada, você faz uma mudança na tentativa de uma reação. O São Paulo tinha acabado de perder um gol frente a frente com o goleiro e acaba tomando o segundo gol. A fase está difícil do São Paulo. Eu acho que tem que modificar a equipe. Eu não acho que só a troca de treinador vai se resolver o problema. Aquilo que eu falei no domingo, aí, Kleber. Aí vem o Edenilson com o Emerson. Conseguiu fazer o corte. Denilson. Eu falei no domingo que eu não acho a equipe de São Paulo boa e não acho mesmo. Parte outra vez o Corinthians com o Guilherme. O corte foi feito pelo Rafael Tolói. Aloysio tenta puxar o contra-ataque. Dispara lá pela direita o Caio. O Rodrigo Caio. O Aloysio jogou errado no meio. Acabou dando certo a jogada e ele bate pro gol, mas bate para longe. Os dois lados, Caio. Esse do São Paulo, que o Casa falou, né? Um time que vai precisar mesmo de muito trabalho. E o Corinthians faz um gol num momento cirúrgico aí do jogo. Mas é o retrato do que são as duas equipes. O Corinthians é um time pronto, é um time cascudo, é um time que dita o ritmo do jeito que lhe convém. Quando tem que se defender é difícil de entrar. Quando se expõe um pouquinho, chega com naturalidade ao gol do São Paulo. São Paulo é um time em construção, um time que tem um lado emocional abalado, um time que comete erros de posicionamento, como o do Tolói no momento do cabeceio. Vai lá. Parte agora o São Paulo com o Osvaldo. Encarou o Edenilson, tentou o triple. Edenilson esticou a perna, conseguiu fazer o corte. Volta a bola para o Douglas, que agora está na lateral esquerda. Michael entrou no lugar do Juan, de novo o Douglas. Ele tenta de pé esquerdo cruzar e o Cássio pega. Agora, dentro de campo é exatamente o que o Casa falou. É um time que está tentando muito mais na superação do que o futebol bem jogado. Agora, a mudança que o São Paulo tem que fazer, que o Casa já citou, envolve a diretoria. O São Paulo hoje é um time sem comando. Juvenal já foi importante na história do clube, mas me parece também perdido. Quase 28 minutos, 2-0 para o Corinthians. O juiz marcou a falta do Guerreiro. O São Paulo, claro, tem pressa. Estava meio desligado o Osvaldo, não conseguiu dominar. O time do Corinthians recupera. O Rogério saiu do jogo contra o Vitória falando que o time precisa terminar o jogo com 11. O Corinthians começa a tocar a bola, a torcida se inflama. É outro aspecto para se ficar de olho. Como é que vai reagir emocionalmente o time do São Paulo com 2-0 para o Corinthians? Vai para a cobrança de falta Guilherme, jogou curtinho no Romarinho. Volta a bola para o Edenilson. Foi só parcial o corte do Michael. Lá em cima Emerson, brigou, Guerreiro. Chega, protege, atrás dele na marcação, o Lúcio. Conseguiu cortar. É pressionado, joga no Rodrigo Caio. Vem a ajuda lá pelo lado direito do Denilson e o arremesso é para a equipe do São Paulo cobrar. 2 vezes campeão da Recopa o São Paulo. O Corinthians com esse resultado vai conquistando pela primeira vez o título da Recopa Sul-Americana. Bola aberta na direita pelo Danilo, o autor do segundo gol com o Edenilson.
segurou, cortou o cruzamento, afasta Tolói, pega o rebote Ralf. Abalado o São Paulo, o Corinthians continua tocando bola no campo de ataque. Joga a bola para cima, para frente o time do São Paulo e ela vai embora pela linha de fundo. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, está acompanhando essa final da Recopa, um jogo decisivo, quer saber se o principal diferencial entre os dois times está nas duas defesas. O Alfredo, que é de Barueri, na Grande São Paulo. Por aí, não? Não, eu acho que o time do Corinthians é pronto. É tudo que o Caio falou, eu concordo. O Corinthians faz 2 ou 3 anos que mantém o elenco. Quando perde um jogador, repõe com muita competência. O São Paulo está em formação, não apostou, eu acho que não apostou bem, não deu sorte na contratação de alguns jogadores que não estão rendendo no campo. Não é só a defesa, eu acho que é o time mesmo. O Corinthians é pronto, o São Paulo não. O Tite chegou em 2010, né? No fim de 2010, ao time do Corinthians. Cruzamento feito para a área do São Paulo, Aloísio voltou a bola, dá até para bater para o gol, o Denilson tentou e bateu para fora. E essa a reconstrução, né? São Paulo, não sei se vai se reconstruir, ele vai ter que fazer uma reforma com o que está aí. Não sei se vai dar para contratar, se vai dar para mexer muito no elenco. As defesas fazer algum diferencial? Eu acho que o Casa falou tudo. É uma diferença grande quando você tem Paulo André, Chicão e o Gil, e você tem o Lúcio, o Tolói e o Rodolfo do outro lado. E aí vai indo pra frente, né? Agora, deixa eu aproveitar a oportunidade só para fazer um elogio. O que joga de bola esse Danilo é brincadeira. Campeão por todos os lugares onde passou, um cara taticamente indispensável na equipe e que na hora do vamos ver, quando vale troféu, quando é final, ele vai lá e decide. Muito questionado, né, Caio, quando foi contratado nos primeiros meses, não se deu bem. Já é o segundo maior artilheiro desse grupo do Corinthians, 24 gols. Perde apenas para o Chicão, que está há bastante tempo também no Corinthians. Batia pênaltis, muitas faltas e tem 42 gols. Danilo, 24. 34 anos, campeão na Libertadores, no Mundial, pelo Corinthians e pelo São Paulo. Apareceu jogando lá no Goiás hoje. Capitão do time pode levantar a taça. Nesse momento vai levantar a taça. O time do São Paulo vai com o Rodrigo Caio. Cruzamento feito, dominou o Douglas, trouxe para o pé direito, a bola deu uma escapada do Douglas, ele ainda briga, Romarinho e Edenilson estão em cima dele, o Douglas não desiste, aperta, toca a bola nele e vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando pessoas na maior cobertura do Brasil. E acrescente a tudo isso que foi dito do Danilo, que fez esse gol aí, o segundo, né? Quando a gente, o rebote na cabeçada, 9 quilômetros ele já correu no jogo. Nas contas, nas estatísticas, é o jogador que mais correu até agora no jogo e proporcionou essa comemoração aí ao torcedor quando marcou o segundo gol da equipe do Corinthians. Aloísio. Torcida do Corinthians continua a comemorar. A do São Paulo espera que saia pelo menos um gol para ver se ainda bota uma lenha nessa fogueira. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Lá vem... Não sei o que você pensou. Não é nenhum personagem, nenhum herói de história em quadrinho. É o Renato Augusto, que vem pro jogo daqui a pouquinho. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo com o Paulo Henrique Ganso. Ele está ameaçando exatamente para ver se confunde a linha de impedimento do Corinthians. Bateu, bola lá dentro. O toque de cabeça do Rodrigo Caio. A bola foi para fora. Renato Augusto teve aquela lesão séria. Machucou o rosto, teve que fazer uma cirurgia, aliás, recuperação espetacular, né? Operou segunda-feira passada, se eu não me engano. Já está recuperado e essa máscara foi trazida com urgência pelo Corinthians para que ele pudesse participar do jogo, Mauro. Essa foi importada nos treinos, ele estava usando uma outra meio transparente, mais para branco, assim, mais para transparente mesmo. E recebeu, ficou todo feliz quando chegou essa máscara ontem. Chegou a colocar na rede social, enfim, estou pronto para o jogo, tal.
E será reconhecido mesmo com a máscara pela camisa. Olha a torcida gritando Danilo, ó. Ah, Paulinho, tá gritando Paulinho. Paulinho, eu pensei que era o Danilo, não é o Paulinho que tá aqui. O Paulinho está indo embora, tá descendo. A torcida aproveitou para homenagear o Paulinho. É o próprio. Vem embora o time do São Paulo com o Osvaldo. Vai sair Romarinho. Romarinho daqui a pouco sai, entra Renato Augusto. Osvaldo recebeu na esquerda. São Paulo tenta ainda surgir no jogo. A posição de impedimento foi marcada de novo agora do Osvaldo. 35 minutos. Convenhamos que é uma situação das mais complicadas, né? O São Paulo precisa fazer 3 gols nesses próximos 10 minutos. Sai então Romarinho com a camisa 17 e entra com a número 8 o Renato Augusto. Agora o dono da camisa 8, que era do Paulinho, que acabou de ser aí festejado pela torcida do Corinthians. Ele está saindo aqui das tribunas e indo lá para o vestiário. Vai comemorar com os companheiros. Renato Augusto em campo. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. Vem trabalhando bola o time do Corinthians, Renato Augusto. Marcou o segundo gol lá no Morumbi, que deu a vantagem para o Corinthians. O arremesso lateral vai corintiano. O último toque foi do Douglas. Romarinho fez o primeiro, Danilo o segundo essa noite aqui no estádio do Pacaembu. Edenilson recebeu do Renato. Em cima dele na marcação o Michael, também o Edenilson, chegou o Douglas. Renato tocou para o Edenilson, a tabela com o Ralf. Dominou, esperou e bateu para frente o Lúcio. Luiz Fabiano ganhou a jogada do Guilherme, o lançamento foi muito forte. (2-1 no Morumbi para o Corinthians, está 2-0 aqui no Pacaembu. Nas 20 edições da Recopa Sul-Americana, 13 times foram campeões. 13 times. O Corinthians, garantindo esse título, será o 14º campeão. 14º campeão da Recopa Sul-Americana, disputada desde 89, teve uma parada, voltou. E o Corinthians é o 14º país. O 8º título do Brasil. Esse grito... Ele está do lado do microfone, tá vendo o microfone ambiente? A chegada do Danilo, o Aloysio gritou muito. Danilo veio pelo alto. Já levantou. Mas veio pelo alto e atingiu primeiro a canela dele. Depois ele sentiu bastante, mas atingido na canela. Está em pé e ameaçou até sair para o pique. Felizmente, o Aloysio. Paulo Autuori, segundo jogo, segunda derrota, a 9ª partida do São Paulo sem vencer e a 6ª derrota consecutiva. Não vou me arriscar a dizer que é inédito na história do São Paulo, mas que é um número que há muito tempo a gente não ouve, não fala, né? Desse tempo todo do São Paulo sem vitória. A última era exatamente com Paulo Autuori em 2005. De 8 jogos sem vencer, né? Isso. Mas eu digo 6 derrotas seguidas. Não, exato. Que por acaso, quer dizer, não foi por acaso, né? Ele se preparou para o Mundial e não deu muita bola para o brasileiro, jogou com o time reserva e não teve um bom aproveitamento. Vem aí o time do São Paulo. Luiz Fabiano brigou na dividida. O Cássio prefere o tiro de meta. Essa sequência que o Mauro falou, em 2005, 8 jogos do São Paulo sem vencer, com o Paulo Autuori, depois da conquista da Libertadores. Já tem Saramandaia, logo depois do futebol. Você não pode perder as surpresas de Saramandaia, o romance, a paixão intensa entre Zico Rosado e Vitória. Logo depois do futebol, Saramandaia, e na sequência, as notícias do Jornal da Globo. A
no campo de defesa do São Paulo, segura o Douglas, jogou para frente, aparece o Ralf, dominou, se manda em velocidade lá pelo lado esquerdo, vai encarar o Rodrigo Caio. Preferiu trabalhar atrás com o Emerson. Corinthians toca a bola, o Emerson cai e o juiz marcou a falta em cima dele. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Danilo. Não segura mais o grito o torcedor do Corinthians. Fábio Santos tentou a jogada, o corte foi feito. Chega roubando o Guilherme. Torcida do Corinthians já solta o grito de campeão. 40 minutos. Convenhamos que precisaria ser mais do que histórica a virada de jogo, né? Vem aí Alexandre Pato. Vai sair Guerreiro. Sai Guerreiro, entra Pato, aplaudidíssimo Guerreiro. Justamente aplaudido, né? A segunda substituição feita pelo time do Corinthians, o Pato, que no domingo, na derrota para o Atlético, levou vaia da torcida. O Cássio vai bater essa falta lá para o campo de ataque do time do Corinthians. Subiu o Lúcio. Luiz Fabiano vem buscar. O Aloysio toca atrás para Maicon. Alguns resultados da Copa do Brasil. A gente falou no intervalo dos jogos da Copa do Brasil. Já mostrou o empate do Asa. O Flamengo já faz o segundo. Então o Flamengo vai garantindo sua classificação. 2-1. América de Minas e Inter 1-1. O Internacional ganhou o primeiro jogo. Está se classificando. ABC e Goiás 1-1. O jogo em Natal. Jogos desta noite na Copa do Brasil. Hoje o Cruzeiro já garantiu a sua classificação. Aloysio. Lembrar que a Copa do Brasil vai até o fim do ano, né? Com os times da Libertadores voltando a disputar a Copa do Brasil. Vão entrar na fase decisiva da Copa do Brasil. Vem aí o Oswaldo. Gingo trouxe por dentro, faz o cruzamento para Luiz Fabiano, sobe Gil e afasta. Douglas tenta o rebote, agora foi a vez do Paulo André tirar. O São Paulo é a exceção, né? Porque o São Paulo vai disputar a Copa Sul-Americana para defender o seu título, tentar o bi. Rodrigo Caio. Aí no meio Pato vem buscar, recupera a bola. Bola para fora. Bom, continua 1-0 para o Olímpia, lá em Assunção, contra o Atlético, na primeira partida decisiva da Libertadores. Futebol brasileiro tentando o 17º título, o Atlético um título inédito. Tá 1-0. Olha tá o Paulinho ali, pronto para invadir o campo também e comemorar. Invadir no bom sentido. Esperar o jogo acabar. 1-0 para o Olímpia. O Ronaldinho Gaúcho foi substituído agora. Claro que o Cuca já começa a pensar no jogo de volta. Quarta-feira que vem, no Mineirão, vai lotar o Mineirão. O Galo não vai ter o Independência, mas vai ter o Mineirão lotado para tentar mudar essa história, ganhar o jogo do Olímpia, ser campeão da Libertadores. E não terá o Richarlison, que foi expulso nesse momento. E o Emerson vai embora. Outro muito aplaudido aqui, saindo para descansar mesmo. Vai entrar o Ibson, camisa 18. 38.050 torcedores, o público aqui hoje, Kleber. 38 mil torcedores acompanhando a final da Recopa, o futebol brasileiro garantindo o seu 8º título na Recopa, o país que mais títulos conquistou nesta disputa entre os campeões dos dois principais torneios sul-americanos, agora a Libertadores, sempre a Libertadores e agora a Copa Sul-Americana. Vem aí o Pato. Torcida chia, o Paulo César de Oliveira estava ali pertinho. O São Paulo tenta escapar com o Oswaldo e consegue. Teve que fazer uma fila grande o Oswaldo, mas foi tocado. Entendeu o árbitro na hora do último drible. O juiz marcou a falta do Ralf. Tite, campeão com o Corinthians, paulista, brasileiro, da Libertadores, Mundial. O Tite que já foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, campeão estadual, da Sul-Americana com o Inter. Mais um título aí para a galeria do Tite. Rafael Tolói, 44 minutos.
Torcedor do Corinthians grita é campeão, torcedor do São Paulo, claro, já resignado, esperando por novos tempos. A fase não é aquela que o torcedor são paulino, que o São Paulo está acostumado. A placa de acréscimo sobe aos 45. O Paulo César não deve dar muito acréscimo não, né? Deve dar uns 2 minutos ou até 3. Mas uma arbitragem muito boa, né? Foi bem, né? Demonstrando qualidade. As bandeiras, né? As bandeiras. Não tem o que falar da arbitragem. Aloísio. Boa bola na esquerda para o Douglas. Chegada firme do Renato Augusto. E a bola ainda bateu no Douglas e foi para a linha de fundo. Paulinho tá ali, ó, com outros corintianos que vão para comemorar. A camisa dele, claro, seria diferente, né? Paulinho vendido recentemente, negociado com o Tottenham, vai jogar no futebol da Inglaterra. E vai entrar para comemorar daqui a 3 minutos o título do Corinthians. Casagrande, o jogo, a conquista, o Corinthians dá uma recuperada ali nesse clima de decisão, né? Tava meio sem engrenar no Brasileiro e o São Paulo vai precisar de muito trabalho mesmo. Sem dúvida, foi merecido o título. O Corinthians jogou melhor as 2 partidas contra o São Paulo, principalmente essa aqui, correu muito pouco risco. O São Paulo vai ter que se reorganizar, se remontar, definir uma equipe que não definiu até agora. E o Corinthians, talvez com esse embalo dessa conquista, pare de alternar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem tendo altos e baixos. Tem o Atlético Paranaense domingo, né, lá em Curitiba, e o São Paulo pega o Cruzeiro no fim de semana em São Paulo. O São Paulo tem uma falta para cobrar, é por aí, Caio, a conclusão desse troféu em 2 títulos, né? E o Olímpia faz 2-0. Essa notícia não era boa, não era para rolar. 2-0 para o Olímpia, 49 minutos quase, quer dizer, o Atlético vai precisar vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação, por 3 gols para ser campeão. Situação idêntica àquela vivida contra o News Old Boys. Vai precisar fazer 2-0 para a prorrogação, 3-0 para ser campeão, não tem gol fora. Quarta-feira que vem, mais uma vez, clima de decisão na tela da Globo com o Atlético e Olímpia no estádio do Mineirão. Vamos ver a cobrança de falta aí do São Paulo. Recebeu o Douglas. Apertado, o pé esquerdo não é o forte, não pôde ir para o fundo. O São Paulo começa de novo. A sua conclusão aí, Caio, desses 2 jogos, da decisão e do futuro. Quer esperar o cruzamento? Então espera. Cruzamento, Paulo André tirou. O futuro do Corinthians é tranquilo. O Corinthians se armou fora de campo. Hoje tem uma estrutura invejável porque soube lidar com o centro de treinamento, com o estádio e com os profissionais que hoje cuidam do clube. Dentro de campo não tenho a menor dúvida que o Corinthians, se vai ser campeão ou não, ainda tem muita coisa pela frente, mas vai brigar lá em cima. O São Paulo abra o olho. É hora de falar pouco, é hora de trabalhar muito e é hora de uma revisão em todos os seus departamentos, dentro e fora de campo. Osvaldo, Gingo, cruzou. Aloísio, domina no peito e bate para fora. 47,5. E o troféu, Kleber? Qual foi Vou ter que esperar aí. Melhor jogador da Recopa, vai. Um só agora. Eu daria pro Gil. Pro Gil. Danilo. Tenho certeza que você vai contar pra nós quem foi, né, Mauro? Claro, com certeza, daqui a pouco. Termina o jogo no estádio do Pacaembu. Fim de jogo no Pacaembu. O Corinthians comemora o título da Recopa Sul-Americana. No encontro entre o campeão da Libertadores de 2012 e o Corinthians, o campeão da Copa Sul-Americana de 2012, o São Paulo. O futebol brasileiro comemora a sua 8ª conquista nesta competição. O São Paulo perde para o Corinthians 2-1 no estádio do Morumbi. 2-0 para o Corinthians aqui no Pacaembu. Corinthians.